Oi pessoal, eu vou gravar esse videozinho explicativo para a atividade de hoje, tá certo? Bem, primeiro vamos construir a ideia dos números inteiros. Até o 6º ano, vocês estudaram os números positivos ou também números naturais, que vocês usavam no dia a dia, para contar frutas, contar número de alunos, contar os dias da semana, contar valores em dinheiro. Os números naturais representavam essa quantidade. A partir da necessidade que o homem tinha de representar outras situações, ele construiu os números inteiros. Aí eu coloquei 4 situações para vocês, tá bom? A primeira situação que está presente aqui, ó, vocês vão ver como um saldo bancário, tá bom? Aí, no saldo bancário, normalmente a gente fala sobre aquilo que a gente tem como acréscimo ou débito. Aí tem alguma listinha aqui, ó, o saldo, as compras, a multa. Sempre que a gente sofre um prejuízo ou uma perca, a gente tem a representação desse número com o sinalzinho de menos, que agora ele não é mais uma continha, ele vai indicar que esse número é negativo. E quando aparece com o sinalzinho de mais, indica que esse número é positivo. É como se dissesse assim, ó, o valor positivo é o que eu tenho, o valor negativo é o que eu devo. Uma segunda demonstração é o valor em termômetro. Vocês já devem ter visto em filmes, em livros ou em outros aspectos da vida de vocês quando a gente fala em temperatura. Em alguns lugares do mundo, a temperatura é tão baixa, tão frio, que ela chega a ser negativa, tipo menos 2 graus abaixo de zero, menos 15 graus abaixo de zero. Então, esse meu termômetro ele vai indicar quando a minha temperatura está aquecida com um número positivo ou quando ela está muito fria com um número negativo. Um outro exemplo é a situação de altitude quando a gente se refere a nível do mar. Aí tem um terceiro exemplo para vocês, como medida de altitude e profundidade. Normalmente, a gente adota o nível do mar como se fosse um ponto de origem, um valor 0, por exemplo, e quando a gente sobe uma montanha, a gente tem valores positivos. Então, um alpinista ele está a 300 metros de altura em uma montanha. Aí a gente indica isso como um valor positivo. Quando o mergulhador ele vai para o fundo do mar, então a gente diz que está a menos 300 metros a nível do mar. Significa que é uma profundidade, tá? Um quarto exemplo é quando a gente fala em pagar compras. Normalmente é o que a gente mais usa. O que eu tenho e o que eu devo. O que eu tenho eu represento como um valor positivo e o que eu devo eu represento como um valor negativo. Tá? Vou dar uma apresentação geral e escrita agora para vocês, como ficam os números inteiros. Essa primeira linha que vocês estão vendo, que tem 1, 2, 3, 4, com a junção do símbolozinho do mais, indica os números positivos. Eu posso adicionar o sinal de mais ou posso escrever ele sem o mais, tá? Esse aqui é também o conjunto dos números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e cresce até o infinito. Agora a gente vai falar, de acordo com as situações que a gente viu antes, em números que precisam do sinal de negativo, tá? Aí tá aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, assim sucessivamente. Esse sinalzinho de menos aqui, tá? Ele vai indicar que o teu número é negativo. Então, é esse daqui eu chamo de números negativos. Quando eu junto os dois, então eu tenho o conjunto chamado de números inteiros. Aí eles são representados por essa letrinha Z, tá? E aqui estão eles numa sequência em ordem crescente. A reticência indica que ele cresce infinitamente, tá? Para o lado esquerdo de vocês, assim como ele cresce infinitamente para o lado direito de vocês. Aí o 0 é o meu elemento neutro que está aqui, ó, como separador, e à direita dele tu tem os números positivos e à esquerda os números negativos, tá? O meu conjunto dos números naturais, ele era representado pela letrinha N. Já o conjunto dos números inteiros, ele aparece com a letra Z. Isso é em homenagem a um matemático chamado Ernest Zamiel, tá? Ele dedicou a vida dele a organizar e sistematizar esses números inteiros. Aí, em homenagem a ele, colocou essa letrinha Z, do sobrenome dele. Beleza? Então, sempre que vocês verem um símbolozinho do Z, matematicamente falando, ele está citando o conjunto dos números inteiros. Uma forma muito legal de apresentar esses números inteiros é a partir de uma reta numérica, tá? Aí eu coloquei esse desenhozinho para vocês. O conjunto dos números inteiros, ele pode ser apresentado tanto na forma horizontal, tá? Que tá a reta numérica para vocês, como na forma vertical, que é essa que tá em pezinho aqui do lado. Bom, aí eu coloquei de azul os números naturais ou os números positivos, lembrando que ele pode aparecer com sinalzinho de mais ou não. Esse sinal de mais não é obrigatório.
Já os números negativos precisam obrigatoriamente ser identificados com o sinalzinho do menos, tá bom? Aqui o meu 0, ele não tem um sinal, nem positivo nem negativo. Aí a gente diz que ele é um número neutro, tá bom? Essa é a minha reta numérica e a gente pode posicionar cada um dos números. Lembrando que ele sempre cresce nessa direção, tá bom? Então, ele vai sempre crescente, o número maior sempre fica à tua direita, ok? A gente pode ter a representação geométrica dos números inteiros na reta numérica. Então, a reta é a mesma que eu mostrei para vocês anterior, tá? Aí eu demarquei algumas coisas. Tem o sentido positivo e o sentido negativo. Cada ponto da reta numérica inteira é chamado de imagem geométrica do número inteiro. Então, o que é que acontece? Quando tu tem um número e ele está representado por uma letrinha, tu pode dizer que esse número é a abscissa do ponto e esse A é a imagem geométrica do número, tá bom? Aí ele diz para vocês, na reta numérica, o ponto A é a imagem geométrica do número mais 3. Então, percebem que tem a letrinha A em cima do número mais 3? Tá aqui, ó. Então, a esse A a gente chama de imagem geométrica, tá certo? O meu B é a imagem geométrica do menos 5. O número inteiro é chamado de abscissa do ponto correspondente. Então, o mais 3 é a abscissa do ponto A. Se o meu A eu chamo de imagem geométrica, ao mais 3 eu chamo de abscissa do ponto A. E ao menos 5 eu chamo de abscissa do ponto B, tá? A reta, ela pode vir, só repetindo para vocês, tanto na posição horizontal, como ela pode vir na posição vertical, tá? Falando agora sobre o módulo de um número inteiro. O módulo é também conhecido como o valor absoluto de um número, e ele indica a distância que esse número tem do algarismo zero na reta numérica, tá bom? Então, está representado aqui para vocês a origem, aí os números inteiros positivos e os negativos, e sempre que eu quiser um módulo de um número, eu vejo essa distância. Aí eu coloquei dois exemplos. A distância à origem é 4, desse ladinho que está verde. Então, o módulo, ou valor absoluto do menos 4, é 4. O módulo, normalmente vem apresentado para vocês com essas duas barrinhas aqui, ó, tá? Do lado esquerdo, do lado direito de vocês, tem a distância à origem é 3. Então, o módulo ou valor absoluto do número mais 3 é o próprio número 3. O valor absoluto ou módulo é sempre o valor positivo, tá bom? Então, se eu quiser o módulo do 2, é 2. Já se eu quiser o módulo do menos 5, é 5. Se eu quiser o módulo do 50, é o próprio 50. Se eu quiser o módulo do menos 100, é 100, tá bom? Então, com exceção do zero, qualquer valor de módulo que você vai calcular vai ser sempre um número positivo, tá? No próximo slide, a gente vê a ideia de números opostos ou simétricos. A palavra simétrico é a mesma coisa que oposta, tá certo? Dentro do conceito de números inteiros na reta. Tu tem uma reta numérica, tá bom? E eu te dei o exemplo do menos 4 e o mais 4. A partir do zero, a distância ao menos 4 é a mesma distância do zero ao mais 4. Então, eu posso dizer que o meu menos 4 é oposto ou simétrico ao mais 4. O inverso também funciona, tá? Então, tem vários exemplos aqui para vocês, ó. Menos 1 é o oposto de mais 1 é o oposto de menos 1, porque o vice-versa também acontece. O menos 21 é o oposto do mais 21, o mais 7 é o oposto do menos 7. Então, o oposto ou o simétrico de um número é o mesmo número com sinal oposto. Então, se eu tenho mais 10, o oposto dele é menos 10. Se eu tenho menos 15, o oposto dele é o mais 15, tá bom? É o mesmo valor numérico, só muda o sinal. Aí eu coloquei esses desenhozinhos para vocês só para fixar, tá bom? O que tá de amarelo com amarelo para representar simétrico, porque eles têm a mesma distância do zero, da origem. Então, o mais 2 com menos 2, o menos 3 com mais 3, só para que a gente possa ver coloridinho e fixar melhor a ideia de oposto ou simétrico. Essa segunda imagem que está para vocês é só para fixar a ideia da representação geométrica do número. Então, o meu P é a imagem geométrica do número menos 4, enquanto o valor numérico, por exemplo, mais 2, é a abscissa do ponto A. Só para fixar o que a gente comentou nos slides anteriores. Essa eu acho que é a parte assim, mais difícil da introdução dos números inteiros, que é comparar dois valores numéricos.
Para a gente comparar um número, a gente olha para ele e diz se eles são quem é maior, quem é menor, ou se eles são iguais, com aquele símbolozinho do maior que e menor que, tá? Então, aqui tem uma reta numérica para vocês. Sempre nessa direção da setinha roxa, está indicando que os números aumentam. Já na direção da setinha amarela, indica que eles diminuem, tá? Aí, a seta indica sempre o sentido de crescimento. Ele cresce para um algarismo maior, para o número maior, e ele decresce para o número menor. Aí eu coloquei algumas situações. Dado dois números inteiros quaisquer, o menor deles será o que estiver à esquerda do outro na reta numérica. Aí eu dei o exemplo do menos 4 e do mais 3. Se a gente desenhar a reta numérica, a gente percebe que o menos 4 está bem aqui, ó, do lado dos números negativos. Já o número mais 3 está do lado direito de vocês. Então, se esse número ele é maior do que o menos 4, ok? A partir dessa reta numérica e desses valores numéricos, a gente pode construir algumas ideias. Por exemplo, se eu tenho dois números positivos, vai ser sempre maior o que tiver o maior módulo, tá? Então, eu tenho 3 positivo e 1 positivo. O mais 3 é maior. Quando eu tenho um número positivo e um negativo, vai ser sempre maior o número positivo. Essas são informações importantes. Quando a gente tem dois números negativos, vai ser sempre maior aquele que tiver o menor módulo. Ou seja, se eu tiver aqui o módulo do menos 1 é 1, o módulo do menos 3 é 3. Então, o que tem menor módulo é o menos 1. Então, ele vai ser maior do que o menos 3. Quando a gente trabalha dois números negativos, a ideia de comparação às vezes fica um pouquinho confusa, porque a gente sempre quer retomar os números naturais. Aí eu tenho uma sugestãozinha para vocês, tá? Aí eu adicionei aqui no slide. Para a gente pensar nesses números como se fossem degrauzinhos de escada. Porque à medida que a gente sobe cada degrau, a gente sobe para um número maior. Então, se eu estava no degrau do menos 3, se eu subir um degrau, eu estou num número maior do que ele, que é o menos 2. Se eu subir outro degrau, eu estou num número maior que ele, que é o menos 1. Se eu subo outro degrau, aí eu estou num número que é maior que o menos 1, que é o 0. Mais um degrau, então eu estou no degrau de número 1, que é maior do que o 0, tá? Aí eu coloquei esses exemplozinhos para fazer com vocês. Eu tenho o 0 e o mais 2. Então, se eu comparar o 0 e o mais 2, o 0 está aqui e o mais 2 está aqui. Quem vai ser maior? O mais 2, tá? Se eu comparar agora o menos 2 e o mais 1, o menos 2 está aqui e o mais 1 está aqui. Quem é que está no degrau mais alto? O mais 1. Se eu comparar agora o mais 3 com o menos 2, o mais 3 está aqui, né? Depois do mais 2. E o menos 2 está aqui embaixo. Então, quem está mais alto? O mais 3. Então, ele é maior. Se eu comparar com o menos 5, que está aqui embaixo, ó, vem o menos 4, depois o menos 5, e comparar ele com o menos 1, que está aqui em cima. Quem é maior? O menos 1, tá? Se eu comparar agora o menos 1 e o menos 3, eu tenho o menos 1 aqui e o menos 3. Quem está no degrau mais alto? O menos 1. Então, o menos 1 é maior. Se eu comparar o menos 4, que está aqui embaixo do menos 3, com o 0, que está aqui em cima, ó, quem é maior? Então, o 0 é maior do que ele. Se eu comparar o mais 1 e o menos 1, então eu vejo que o mais 1 está aqui em cima. Então, ele vai ser um algarismo, ou melhor, ele vai ser o número maior, tá? Aí, finalizamos, tá, pessoal? Essa apresentação para vocês. Isso aqui é uma introdução aos números inteiros. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem procurar no livro ou mandar mensagem para mim que eu tiro as dúvidas com vocês, bom?